aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos hoje para mais um Pinta-Unha e Fala das Leituras, né? Um Pinta-Unha e Surta, como vocês preferirem, sobre as leituras do mês de dezembro. Eu sei, demorei mesmo. Eu enrolei muito, demorei muito para conseguir gravar esse vídeo, mas agora eu vou gravar aqui com vocês. Eu fiz só 4 leituras no mês de dezembro, então, assim, vai ser um vídeo mais curto, eu acho. Mas aqui eu já preparei tudo, deixei tudo pronto pra gente poder pintar a unha aqui junto, mas antes de começar, gente, eu queria saber de vocês. Se vocês preferem que eu fale sobre as leituras do mês em vídeos de pintar a unha e fala de leituras, ou se vocês preferem que eu fale só e sente aqui na frente da estante para falar sobre os livros para vocês. Vocês me contem aqui nos comentários, porque eu tenho ficado muito confusa. Às vezes esses vídeos de pintar a unha têm tido uma recepção legal e às vezes não tem, então eu queria saber de vocês o que vocês acham. Eu vou fazer hoje aqui uma unha mais colorida, mais divertida, vai ser uma coisa de cada, então vamos ver como é que vai ser. Porque eu não estruturei muito bem ainda, mas eu tô tendo umas ideias aqui. Pra não enrolar muito aqui então, pessoal, vou pedir que se inscrevam no canal, que ativem o sininho, curtam muito o vídeo, isso ajuda muito no engajamento aqui do canal. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta, comente as leituras de vocês de dezembro. E também acompanhe o Crialité nas outras redes sociais, que é o Insta, TikTok, Twitter. Os arrobas estão aqui na tela pra vocês e também aqui o link tá na descrição do vídeo, tá? Vamos começar então, porque eu também tô curiosa pra saber o que vai sair dessa unha aí que eu tô tentando fazer. Vamos lá! Então tá, gente, tô aqui com os esmaltes já que eu vou usar. Não sei bem quais que eu vou usar ainda, mas a gente vai vendo ao longo do vídeo. E vamos ver o que vai sair daqui. Eu queria dizer pra vocês, gente, que eu sempre deposito muita expectativa, até falei sobre isso aqui no canal já nas leituras do mês de dezembro, porque dezembro é um mês bem importante, é o último mês do ano, mês do meu aniversário, e eu tenho toda uma coisa com o mês de dezembro. Só que esse ano, no caso ano passado, eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, até porque me deu aquela famosa preguiça literária, e além da preguiça literária, me deu falta de tempo, me deu cansaço, e aí eu não consegui ler tanto quanto eu gostaria, mas eu consegui ler histórias que foram ótimas e que marcaram muito o meu 2021. Eu li 4 histórias ao todo, como eu comentei pra vocês, e todas elas me marcaram. Eu acho que foram histórias bem mais curtinhas, e uma delas, inclusive, foi a que eu mais devorei, que é As de Espadas, que eu acho que eu já vou começar falando sobre essa leitura aqui com vocês. Eu conheci esse livro, se não me engano, foi no canal do Igor. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, porque ele fez um vídeo muito legal sobre As de Espadas, que eu gostei demais, e eu acho que ele falou sobre As de Espadas no canal dele antes mesmo de chegar aqui no Brasil. Eu já tinha visto algumas pessoas falando bem do livro, acho que o Norby no Elefante Literário tinha falado também que o livro era muito legal, que As de Espadas era muito bom, e eu fiquei com muita vontade de conhecer, então por isso que eu fui lá e ganhei de presente. Eu ia dizer que eu comprei. É mentira, eu ganhei de presente do meu namorado, mas fui eu que pedi, bem cara de pau. E eu adorei a história, gente, é uma história super envolvente, é um thriller, é um mistério, que tem algumas referências, aparentemente, em algumas coisas da cultura pop que a gente já conhece. Como, por exemplo, me lembrou bastante a premissa de... Como é o nome da série? Gossip Girl. Eu não vou falar da história em si, porque eu não assisti Gossip Girl. Me lembrou também um pouquinho de PLL, de Pretty Little Liars. Assim, as premissas da série, assim, a questão de ter uma pessoa mandando mensagem, uma pessoa anônima. É essa premissa que eu quero falar aqui pra vocês, quero citar. Ai, gente, já tirei, já comecei cagando. Mas voltando aqui ao assunto, enquanto eu lia As de Espadas, eu me lembrei também bastante de Sangue e Água, que é uma série da Netflix, que eu gostei, inclusive, bastante da série. Tem algumas coisinhas ali que são diferentes, né? O plot é diferente, mas me lembrou a dinâmica, assim, da escola. Porque aqui, nessa história de As de Espadas, a gente vai acompanhar a história da Chiamanca e Devon. Me desculpa, gente, se eu falar o nome errado de alguém, tá? Eu não sei se eu pronuncio corretamente. Mas eles são estudantes negros e queers numa escola de elite ali, que é Nivels, eu acho o nome da escola, não vou me lembrar ao certo. Só que aquela escola ali é majoritariamente ocupada, obviamente, por pessoas brancas, ricas, da elite. E a gente vai acompanhar aqui, através da escrita, muito da dinâmica dos personagens, da personalidade deles, e o porquê que eles têm que sempre dar o máximo deles, enquanto as outras pessoas dão o mínimo delas para poderem alcançar os seus objetivos. E a gente vai começar a história aqui já encontrando, no último ano deles na escola, a Chiamanca e o Devon ocupando lugares de destaque nessa escola. Como, por exemplo, diretores de classe, enfim. Eles estão ocupando ali lugares de poder dentro daquela escola. E a gente vai entendendo muito bem como é que funciona a dinâmica, porque eles são as duas únicas pessoas negras naquela escola. A gente consegue entender muito bem
como que é a dinâmica de cada um desses personagens, a personalidade deles e por que que eles são dessa forma. A Chiamanca é uma menina mais firme, mais ríspida, mais determinada, inclusive, também. Ela se impõe, porque ela precisa fazer isso, ela precisa mostrar que ela é inteligente, ela precisa mostrar que ela é determinada. Só que nesse mesmo ano, esses dois personagens que estão em lugares de poder na escola, eles acabam tendo a sua intimidade exposta para a escola inteira através de mensagens anônimas que é enviada por um grupo de pessoas, ou enfim, uma pessoa chamada Asis. E essas mensagens enviadas são acerca da vida pessoal desses personagens e também falam um pouco acerca das pessoas que rondam a vida da Chiamanca e do Devon. O Devon, ele tem uma vida, assim, além da escola. A Chiamanca, a gente encontra ela mais direcionando a vida dela dentro daquela escola ali. E, gente, assim, ó, se preparem para essa história, tá? Se preparem, porque tem uma crítica gigantesca. Existe aqui questões sobre racismo, existem questões aqui do privilégio branco que existe dentro daquela escola, então vai ter toda uma questão muito importante. Eu gostei de como tudo foi abordado aqui. É um thriller, é um suspense, então assim, tem várias questões isoladas também na história que montam a narrativa e que dão um a mais para essa história aqui entre cada um dos personagens, a sexualidade deles, então assim, é muito interessante o que trazem aqui e eu fui torcendo do início ao fim pelos personagens, eu fui querendo entender qual que era a dinâmica daquela história, qual que era a dinâmica daquele grupo, fui tentando adivinhar quem eram as pessoas ou quem era a pessoa que mandava aquelas mensagens ali para a escola inteira e como isso afeta esses personagens, como isso muda a cabeça deles, obviamente, como o olhar dos professores, né, o olhar da escola muda em relação a esses personagens cada vez mais a partir de que essas mensagens vão chegando. Então, gente, é muito interessante. Aqui é plot twist atrás de plot twist, sem brincadeira, eu surtei, real, com esses personagens, eu fiquei alucinada. Mas pro final da história, então, vai acontecendo tanta coisa que eu só fui dando grito atrás de grito. E a capa, gente, meu Deus, é uma obra de arte a capa desse livro. E a única coisa que eu senti falta aqui nessa história foi uma capa dura, sabe? Porque eu acho que, eu não sei por que eu achei que esse livro ia ser, assim, ó, um livro pra ser uma capa dura. Porque a capa dele é muito bonita. Tá muito linda. Eu devo ter deixado a capa aí pra vocês no vídeo já, mas a capa é linda demais, sério. Eu já comentei aqui várias vezes pra vocês, eu tenho voltado aos pouquinhos a ler thrillers e suspense, e agora no meu janeiro tá refletindo bastante isso, porque As de Espadas deixou uma boa impressão pra mim, e me deixou com mais vontade de ler outras histórias, então, de suspense, né, e thriller, então tá dando muito certo. Eu adorei demais, realmente, essa história, e vai ser uma história aí que eu vou falar sobre ela ainda por um bom tempo aqui nesse canal. Eu me arrependo um pouco de não ter colocado ela nas melhores histórias do ano passado, mas é que quando eu fiz o vídeo eu tinha acabado de ler. Então tava aquele sentimento confuso de não sabia muito bem o que era o livro, não sabia muito bem o que pensar sobre ele. Mas agora eu consegui botar as minhas ideias em ordem. E esse é um livro de estreia, então assim, o que vai vir ainda da mente por trás dessa história? Eu fiquei muito feliz de ter gostado desse livro, muito mesmo. Eu gostei demais. E eu acho que muita gente ainda vai acabar gostando dessa história, então eu espero que leiam, tenham cautela durante a leitura, mas que leiam e que tenham uma ótima experiência. E se preparem, gente, para muita reviravolta nessa história. Meu Deus, se preparem! Vou falar agora então um pouquinho sobre a outra leitura que eu fiz em dezembro, que é Mordida. Mordida é uma HQ que foi muito bacana também de ler, é uma história muito interessante de um relacionamento entre uma vampira e um lobisomem. No caso, o relacionamento que a Bella e o Jacob teriam. Brincadeira. Mas é muito divertida e é muito satírica. Ela é cheia de ironias, cheia de bom humor e se diverte com a questão dos personagens. A história mostra, assim, o cotidiano desses personagens, como eles se conheceram, como eles lidam um com o outro quando tem lua cheia, a vampira, que é a protagonista, passando batom na frente do espelho e só enxergando a boca vermelha, os vestidos dela em preto, então ela dormindo num caixão, então brinca bastante com os estereótipos do vampiro e do lobisomem, o que eu acho muito legal. A gente não tem ideia do que eu tô fazendo aqui na minha unha, meu Deus. Mas eu queria fazer uma coisa mais colorida porque semana que vem eu vou usar a unha preta. Ai, não vai dar certo, não queria botar preto agora já. Vamos continuar o que eu tava falando. E foi uma história que acalentou meu coração. Eu acho que essas duas histórias aí, As de Espadas e Mordida, foram favoritas de formas diferentes, obviamente bem diferentes, mas são histórias também bastante diferentes.
Aqui em Mordida é bem cômico, é bem irônico, e os personagens também, eles brincam com as próprias questões deles, de ela ser vampira, de ele ser um lobisomem. Eu achei realmente muito legal a narrativa. Essas duas histórias eu fiz post lá no Instagram, e inclusive eu achei as fotos que eu fiz bastante legais, então passem lá pra conferir no Instagram do Crialité, que é @crialité, porque eu tô tentando fazer mais resenhas por lá, então daqui a pouco vem mais resenhas por aí ainda. E Mordida também foi uma história super legal, que merecia ter uma citação, pelo menos, nas histórias de 2021 que marcaram o meu 2021. Mas aí, né, gente, fazer o quê? Já foi, já passou. Tá ficando assim por enquanto, a gente meio coloridinho, então eu vou começar a fazer os contornos daqui a pouco, fiz 2 camadas aqui. E eu vou pensar o que eu vou fazer aqui, porque faltam só 2 histórias pra gente comentar, não é mesmo? A próxima história que eu vou falar aqui pra vocês, então, enquanto eu penso o que eu tô fazendo com a minha vida, é da Luísa Leituras, que é Noturnas e Natalinas. Foi o único conto, a única história que eu li ano passado referente a Natal. E foi assim, ó, uma delicinha. Vou fazer vaquinhas coloridas. Vamos ver se vai dar certo, gente. Aqui é tentativa e erro. Noturnas e Natalinas é uma história onde... Ai, gente, assim, ó, eu não tenho nem que falar dessa história porque eu já sabia que eu ia gostar muito. Eu já tinha conhecido a escrita da Lu antes e tinha gostado muito, tá? Queria deixar bem claro que eu tinha gostado da escrita dela. E aí ela veio com essa história e eu me identifiquei ainda mais com a narrativa. Primeiro que aqui a gente tem casas de vampiras sáficas, primeiramente, também é importante ressaltar isso. E aqui a gente vai encontrar a história de uma casa, que é a Casa Oliveira. No caso, gente, meu sobrenome, né? Então eu me senti o quê? Representada. Eu gosto como a escrita da Lu reflete bastante do que eu gosto de ler. E aqui a gente vai encontrar esses personagens em uma competição de Natal. Super... Tem várias referências à cultura pop aqui nessa história, que os personagens, por exemplo, uma delas tem cabelo verde, então eles fazem referência ao Grinch, e várias outras referências aqui. A gente tem um Enemies to Lovers, então foi muito divertido, de verdade, pra mim, pelo menos. Essa experiência é uma história que não foi tão comprida, foi bem curtinha de ler, e foi bem rapidinha também, eu até fiquei querendo mais. E eu adoro essa sensação de terminar uma história e ficar querendo ler mais sobre ela. A Lu arrasou na história. Eu já sabia que eu ia gostar, né, gente? Porque eu conhecia a escrita dela. E o que ela tá escrevendo é muito do que eu gosto de ler. Então ia ser difícil eu não gostar. Eu já tô ansiosa pelos próximos lançamentos que ela vai trazer. Se ela for trazer, não sei quando que ela vai trazer, mas eu espero que traga. Tá, Luísa? Fico aí o aviso pra ti. O que mais que eu posso falar sobre a história da Lu? Não sei. Porque a história da Lu foi tudo pra mim. Me serviu demais. A tremura da gata, gente, pelo amor de Deus. De longe, gente, de longe, assim, a gente tem uma opinião, de perto a gente tem outra, né? Várias coisas são assim, é a vida. Eu não sei mais o que falar pra vocês, gente, sobre o conto da Luísa, sinceramente, porque foi uma história que eu gostei, me diverti horrores, sério, horrores. Vampira, gente, vampiras sáficas é muito a minha vibe. Eu li 2 histórias de vampira no mês de dezembro, bem como se fosse Halloween, realmente. Show! Aí nas pontas eu vou deixar assim, a única coisa que eu quero fazer agora é botar aqui em cima, nesse desenho aqui, uma coisinha também com azul, pra utilizar outra cor. É isso. Pra gente falar aqui então, pessoal, da última leitura, eu não falei em ordem, tá? De leitura, só falei as leituras. Eu li o volume 4 de A Menina do Outro Lado. E assim, eu não tenho muito o que falar dessa história sem dar spoiler, realmente. Mas é uma história que eu gosto e que, assim, eu me forço um pouquinho pra acompanhar ela, sabe? Porque é uma história divertida, é uma história fofinha, cheia de amor, cheia de afeto entre os personagens. Aqui nessa narrativa a gente encontra a história da Shiva e do Sensei, que eles são personagens que moram em um lugar onde existe uma maldição, digamos assim. E que as pessoas que pegam a maldição, elas ficam igual o Sensei aí na capa, esse monstro, assim, basicamente. Mas continuam humanos, com emoções, sentimentos, apesar de ficar dessa forma. Só que esses personagens que ficam assim, eles são mandados para outro lado do muro, por isso se chama do outro lado. E dentro do muro ficam as pessoas que não têm a maldição. Só que lá, no primeiro volume da história, a gente descobre que a Shiva tá do outro lado, junto com o Sensei. O Sensei encontra ela, mas ela não tem a maldição. E essa maldição ela é passada pelo toque, ou seja, o Sensei não pode tocar nela, mas ele se torna um protetor da Shiva realmente, eles formam uma amizade linda de pai e filho, realmente de muito cuidado, carinho. Então é muito bonito de acompanhar. Ao longo dessas 4 histórias a gente vê a evolução assim da história, a gente vê por que
que a Shiva tá ali, como que ela foi parar ali, o que aconteceu para ela chegar até lá, quais são as questões de como que ela não se transformou até agora, depois de passar tanto tempo ali, porque a Shiva ela é novinha e ela é imprudente muitas vezes, porque ela não tem conhecimento das coisas, ela não entende, mas ela também é muito esperta, ela pega assim no ar as coisas também, apesar de ser uma criança, ela é bem novinha, bem pequenininha, então o Sensei protege ela com unhas e dentes. A gente encontra aqui perigos, a gente encontra muito drama, a gente encontra muita tristeza, muita felicidade, enfim. Tem vários sentimentos e é uma história muito bonita, muito singela. Ah, estraguei a unha, gente. Pintando a unha e falando de leituras é o puro suco do surto, porque até me tremendo toda eu fico, meu Deus. Mas eu gosto, gente, eu gosto de gravar assim, desse jeito. Eu gosto de mostrar que eu passo trabalho. Então assim, gente, eu vou tentar continuar lendo A Menina do Outro Lado, porque eu gosto muito da história, é uma série que eu não tenho vontade de abandonar, assim, quero continuar acompanhando, então eu vou tentar seguir em frente aí com ela. Fica meio difícil falar de continuações aqui nesses vídeos, porque eu não quero dar spoiler, tá? Não é a minha intenção dar spoiler pra ninguém. Então eu tento contar, assim, basicamente o que vai acontecer na história. E ela não dá spoiler, ela dá dicas, né? Essas, então, gente, foram as leituras do meu mês de dezembro. E esse aí foi o vídeo de hoje. Eu acho que ele vai ficar mais curtinho, eu espero, pelo menos, porque teve poucas leituras. Foi um dos meses que eu menos li, em muito tempo, eu acho, muitos anos, inclusive. Eu vou mostrar aí pra vocês agora na tela como vai ficar a unha, como eu pretendo que fique, porque eu queria uma coisa bem colorida, bem despojada. E depois eu mostro as duas unhas prontas, tá, gente? Eu queria muito agradecer vocês, pessoal, por terem assistido o vídeo de hoje. Espero que tenham surtado junto comigo, que tenham superado o surto, que essa unha dê certo, pelo amor de Deus. E que tenham gostado, tá, gente? Muito obrigada pela atenção, por me acompanharem. Me contem nos comentários se vocês preferem vídeo com surto e pintando a unha ou sem pintar a unha, tá? Sobre as leituras do mês, então me contem nos comentários. Muito obrigada por terem assistido, pessoal, e até o próximo vídeo aqui do Crialité. Tchau, tchau!